Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison. Hoje, São Matias, foi incorporado ao grupo dos apóstolos depois que Judas tirou a própria vida. Evangelho é João 15, 9 e 17. Nós refletimos esse evangelho semana passada. O evangelho, como eu sempre digo, é de Jesus Cristo, não é de João, nem meu, nem seu, nem de ninguém, é de Jesus. Então a gente não pode alterar o que o evangelho está dizendo. Infelizmente hoje muitos estão mudando o evangelho, né? Ou não falam do evangelho, ou colocam coisa no evangelho que o evangelho não tem. Então, bem atento. Alerto para ler, trazer a Bíblia. Alguns estão trazendo a Bíblia, tem 3 que trouxeram para ver se é isso mesmo, mas o católico tem a mania de não ler a Bíblia. É uma mania do católico. Quando é obrigação, devia ser um mandamento ler a Bíblia. Quando eu chegar no céu, se eu chegar, eu vou pedir a Deus que bote mais um mandamento: ler a Bíblia, todo dia. Então é 15, vocês que trouxeram a Bíblia, 15, 9 e 17. Aí vocês vão ver se aquilo que eu estou falando está aí mesmo ou não está. Eu já falei, mas confira aí, né? Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Disse Jesus aos seus discípulos, está falando com os discípulos. É muito importante saber com quem Jesus fala. Se é apóstolo, se é discípulo, se é com Pedro, se é com quem? Se é com fariseu, com saduceu. É importante saber com quem que ele está falando. Está falando com os discípulos, que não são os apóstolos. Embora às vezes o evangelista chama o apóstolo de discípulo. Tem que analisar cada vez. Por isso é importante trazer a Bíblia, né? Discípulo era mais de 70. Apóstolo eram 12. Ficaram 11, quando Judas tirou a vida. Porque a igreja é uma coisa muito séria. Quando as pessoas não levam a sério, acontece o que aconteceu com Judas, ou com Pedro, que traiu também. O que ele está dizendo aos discípulos? E discípulos hoje somos nós. Como meu Pai me amou, essa perícope, esses versículos aqui são 9, 10 versículos, ele vai falar 7, 8 vezes do amor. Amor, 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 amei, amar, amor. Que eu já expliquei aqui o que é o amor cristão. Não é o sentimento, como a maioria pensa que é.
O amor cristão não é o sentimento. O amor cristão é o agape. Não, padre, não é agape não, é ágape, porque o padre falou errado. No grego é agape. Quando o padre falar ágape, você corrija, porque no grego mesmo agape é o correto. Se ele falar ágape, você corrige. Eu ensino grego. E o que é o agape? É o dar a vida pelos outros. Esse é o amor cristão que os santos fizeram, que Jesus fez. E ele vai falar isso mesmo, é dar a vida pelos outros. Esse agape, que não é ágape, o marido tem que dar a vida pela mulher pelos filhos, a mulher pelo marido pelos filhos, os filhos pelos pais e um pelo outro, o padre pela comunidade, todo mundo dá a vida pelos outros. Se eu fizer isso, eu amo. Se não fizer, não amo. Falei no início, a vida cristã é muito séria, é uma coisa muito séria, é uma decisão. O amor é uma decisão, não é um sentimento. Esse dar a vida, eu não preciso sentir nada. Eu posso até sentir angústia e dar a minha vida pelos outros. Jesus sentiu angústia, sentiu medo, pavor, talvez, né? E deu a vida dele. Então ele amou. Pronto. Madre Teresa de Calcutá, que eu gosto muito, eu celebrava para as irmãs dela em Roma. Ela tinha aquele sorriso, né? E antes de me converter, eu via aquela mulher na televisão e ficava impressionado com aquele sorriso. Pequenininha, baixinha, não era muito bonita não, mas o sorriso dela era muito bonito. E eu ficava pensando, essa mulher deve ser muito feliz. Antes de morrer, ela escreveu um livro. Ela só escreveu um livro. Escreveram vários livros sobre ela, mas ela mesma só escreveu um. Em italiano, uma coisa com luce, la mia luce, la luce della mia vita, não lo so. Não sei nem como é em português o título do livro dela, mas procure o livro que ela escreveu, não que escreveram sobre ela. Aí ela vai explicar o sorriso dela. Vocês estão pensando que eu estou rindo porque eu estou sentindo feliz? Não. Muitas vezes eu estou sentindo angústia, eu sinto a depressão que os pobres sentem, eu sinto a angústia que os pobres sentem. É isso que eu sinto. Eu não sinto alegria não. Mas eu sorrio para Deus, mesmo sem sentir alegria. Pronto. Essa mulher entendeu que é o amor, né? Terezinha também. Fazer tudo por Deus. Não é o sentimento, não é sentir bem. Nada disso é amor. 99,999% dos católicos se enganam sobre o amor. E católico que vem à igreja. Eles não sabem o que é o amor. Eles acham que é o sentimento. Minha filha, pede essa menina aí para se acalmar, sentar, porque não pode estar andando na hora da missa, não. As crianças também são educadas para assistir à missa. Falo várias vezes aqui. Então, esse é o amor, é um ato da vontade, não depende do sentimento. Não depende do sentimento. Então, o que ele está dizendo? Como meu pai me amou, então, o pai amou Jesus. Então, mas do jeito como o pai me amou, eu vos amei. Então, o amor que Jesus nos amou. O amor com que Jesus nos ama é o mesmo amor com que o Pai ama a Jesus. Esse amor é o Espírito Santo. Outra palavra do amor é o Espírito Santo. Que é o amor do Pai para com o Filho e o amor do Filho para com o Pai. E mais um sinal. Como é que eu sei que eu amo? Eu tenho que dar a minha vida. Muito bem. Qual é o sinal que eu amo? Se você perdoa. Quem? Todo mundo. Se você perdoa todo mundo, você ama. Você realmente é conduzido pelo Espírito Santo. Se você não perdoa ou perdoa pouco, você não ama. É um sinal para a gente entender se a gente ama ou não. A maioria das pessoas também não ama 100%. Porque não perdoa 100%. Sempre fica alguma coisa para perdoar. Então não ama totalmente. Jesus manda perdoar até os inimigos. Amar até os inimigos. Então, mas esse amor é o Espírito Santo. Então, nem todo aquele também que diz Senhor, Senhor é conduzido pelo Espírito Santo. Nem todo aquele que invoca o Espírito Santo é conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque não ama, como Deus manda, né? Então, Jesus nos ama com o amor com que o Pai o ama, que é o Espírito Santo. E eu tenho que amar com o mesmo amor, com o mesmo Espírito. Depois ele diz, permanecei no meu amor. Permanecer é continuar. Também é outra falha
da maioria dos cristãos. Agora eu vou alargar, não só dos católicos, dos cristãos. Às vezes sentem o amor, né? Pode até sentir a presença do Espírito Santo. Embora tem momento que não sente nada, já falei. Jesus no deserto foi tentado e era cheio do Espírito Santo. Então, mesmo na tentação, não quer dizer que eu posso estar cheio do Espírito Santo na tentação. Sentido um bocado de coisa ruim, cheio do Espírito Santo, desde que eu não peque. Pecou, tchau. Aí eu me afasto do Espírito Santo. Por bem, eu não tenho só que ficar um pouco com o Espírito e depois me afastar. Eu tenho que permanecer, que é um verbo do Evangelho de João. Só João tem esse verbo, e ele usa muito frequentemente. O que é permanecer? Continuar com o Espírito Santo. Ou seja, é a vida de oração. Não adianta nada você no dia rezar, porque está com muita vontade, 1000 textos, e no outro dia não rezar nenhum. Não adianta. É melhor você rezar um texto cada dia. Não adianta nada no dia fazer muita coisa e daí passou uma semana sem fazer nada. Não adianta. Você não continua não no Espírito. O continuar no Espírito é quem tem uma vida de oração. O que é vida de oração? Também aqui eu falo várias vezes. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da palavra, liturgia das horas. É vida de oração, é isso. Tem muita gente que se converte assim no encontro. Se converte não, sente muita coisa no encontro, aí pega fogo, depois se afasta. Não permaneceu. Os evangelhos sinóticos contam essa história de permanecer de outra maneira, como é a semente. Quem não permanece é aquela semente lançada à beira do caminho, a semente entre espinhos, a semente... Esse não permanece, não. Conheço muita gente no início da renovação, em 82, quando eu conheci a renovação, que hoje não permanece nem permaneceu na graça de Deus. E era gente fundador, muitas vezes, de comunidade. Gente que estava à frente do movimento, em 80. Não permaneceu. Não tinha vida de oração, se teve, em algum momento caiu. Poderia voltar. Alguns não voltaram, até hoje. Ou se tornaram crente, perde a fé católica para ser crente. Se guardardes os meus mandamentos, agora ele coloca um se. O se é uma condicional. Tem 2 se aqui. Também a maioria dos cristãos não entende, porque não lê, não traz a Bíblia, às vezes escuta o padre, às vezes não escuta. Aí complica. Quer ser liberto, né? Muita gente corre atrás de missa de libertação, cura. A maior libertação é a palavra. Quem liberta é a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus todo dia, você está liberto. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus aqui ele ensina como permanecer no amor. Como é que eu permaneço, Senhor, no teu amor? Guardando os mandamentos. Então o Evangelho vai abrindo, tem um leque de muita coisa aqui. Assim é o estilo de João, ele vai falando, né? Amor, permanecer, isso. Né? Como é que eu permaneço no amor de Cristo? Eu continuo guardando os mandamentos. A palavra guardar no hebraico é a mesma palavra de obedecer. Aqui entra outra coisa. Não adianta nada você dizer eu creio, não adianta nada você decorar os 10 mandamentos em ordem, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 da igreja, se você não obedece. Melhor não guardar, não decorar. É melhor não saber os mandamentos. Porque se você sabe e não guarda e não obedece, é pior para você. E nós todos sabemos. Nós fizemos catequese. Era melhor não ter conhecido os mandamentos do que ter conhecido e não seguir. Né? Então, uma pessoa que não foi evangelizada, que não recebeu a primeira comunhão, que não foi batizada, que faz coisa errada, tem culpa. Mas aquela que foi batizada, que foi catequizada, que foi evangelizada, que conhece os mandamentos e peca, tem mais culpa ainda. Tem muito mais culpa ainda. Né? E cada um na sua vocação. Né? Então, se guardardes os meus mandamentos, os 10 mandamentos, repare, eu não sei os mandamentos da lei da igreja, não. Da lei de Deus, não. Pega o catecismo, lá ele desenvolve, ou então pegue Êxodo 20. Mais uma vez a Bíblia. Êxodo 20, está lá os 10 mandamentos da lei de Deus. Decora Êxodo 20.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E se não guardar, não permanece. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus foi fiel. Jesus é fiel. Nós não somos, mas ele é. Como é que ele permaneceu? Dando a vida dele. Poderia ter dito não? Poderia. Maria também poderia ter dito não. O anjo anunciou, não quero não. Pronto. Não quero não. Pode ir embora. Podiam ter acreditado. O pai de João Batista não acreditou, ficou mudo. Deus ia dar outro jeito. Né? Jesus também podia ter dito não. Ah, mas era Deus, mas sofreu. Podia ter dito não. E disse não, né? Afasta de mim o caso, depois seja feita a tua vontade. Eu vos disse isso, continua, para que a minha alegria esteja a vós. Mais um tema, alegria. Quando eu permaneço no amor de Deus, eu sinto alegria. Não essa alegria aí, mostrar os dentes, não. Mas a alegria da Madre Teresa. Fazer tudo por Deus. A alegria do Espírito Santo. O mundo não tem alegria. Falei esses dias, vou falar de novo, porque eu repito as coisas também. O Brasil pagou 17 milhões para uma cantora, não vou dizer o nome da cantora, porque eu me recuso a dizer o nome dela, porque o nome dela é uma ofensa à Nossa Senhora. Pagou 17 milhões para uma cantora sem nenhum prestígio, invocar Satanás aqui nesse país. Se ela não se arrepender, eu desejo profundamente que ela se encontre com Satanás. Já que ela invocou, ela pague o que ela fez. É o meu desejo para ela. Desejo que se converta, né? Mas se não, vá se encontrar com ele, você não invocou. Aí vai ser eternamente para ela. E para aqueles que seguiram a ela. Né? Enquanto isso, o Brasil estava afogado numa inundação. E a mulher dizendo blasfêmia aqui nesse país. Por quê? Isso porque pagou tanto? Porque nesse país não tem dirigente que preste. Porque se tivesse, não deixava vir. Não tem? O dirigente, a maioria, é a favor de aborto, a favor de união civil de pessoas do mesmo sexo, é a favor de eutanásia, é a favor de legalização de droga, é a favor do divórcio, é a favor de ideologia de gênero. Os dirigentes, a maioria, são a favor, com alguma exceção. Esse país não é mais católico, foi, mas não é mais. Então, essa alegria é a alegria do Espírito Santo. A minha alegria esteja em vós, em nós, e a vossa alegria, a nossa alegria seja plena. Essa alegria do Espírito Santo é plena, total. Se você não sentiu essa alegria plena, é porque você ainda não está plenamente conduzido pelo Espírito. E a maioria não está. Porque não tem vida de oração. Aí volta a mesma história. Este é o meu mandamento. Aí ele vai falar do mandamento. Mandamento é ordem, viu? Não é se eu quiser, não. É ter que cumprir. Falo sempre de um que muitos católicos não cumprem. Pagar o dízimo é mandamento da igreja. É mandamento. Quando vem confessar, se não pagou, tem que confessar. Pouca gente confessa. Pouca gente. Eu não dependo do dízimo, não. O dízimo para cá fica aqui na comunidade. Eu não dependo, não. Mas a comunidade precisa. E é um mandamento, é uma ordem. Quem não paga o dízimo devia confessar, mas não confessa. Este é o meu mandamento. Ele vai dizer qual é o mandamento. É o primeiro mandamento que ele vai falar. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É o amor o mandamento que ele está falando, que é o primeiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o amor que Deus ama Jesus, que é o amor que Jesus nos ama, que é o Espírito Santo, e é o primeiro mandamento. Só quem é pleno do Espírito conhece o mandamento. Quem não é, não conhece. Está engateando ainda. Né? Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Aí ele explicita bem claro o que é esse mandamento, esse amor. Dar a vida pelos outros. Aqui ele fala pelos amigos, mas depois ele vai falar no Evangelho Sinótico, até pelos inimigos, que nós não fazemos. Poucos de nós, né, faz isso. Né? Do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. E não só, mas pelos inimigos também.
Nós não temos dificuldade, nós temos dificuldade de amar até irmão, irmã, pai, mãe, dentro de casa. Imagine os inimigos. Você vê como nós estamos no Mobral, né? Vós sois meus amigos, nos chama de amigo. Na Bíblia, nosso Senhor chamou uma pessoa de amigo, só uma, no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele chama João. No Antigo ele só chamou uma pessoa de amigo, só uma no Antigo Testamento todinha. Quem foi? Vocês não leem a Bíblia? É o que eu estou dizendo. Abraão, o único que Deus disse que era amigo dele. Nem Moisés ele chamou de amigo. No Novo Testamento, em João ele fala. E no Novo Testamento ele chama de amigo todos aqueles que são discípulos, apóstolos ou que dão a vida pelos outros. No Antigo só chama um, Abraão. Leia o Antigo Testamento. Vós sois meus amigos. Aí coloca de novo a condição. Se fizerdes o que eu vos mando. Todo mundo é amigo de Cristo? Não. Não. Ele pode até ser amigo de todo mundo, mas nem todo mundo é amigo dele. Quem é amigo dele? Quem obedece o mandamento, inclusive pagar o dízimo. Se não é amigo, irmão. É muito claro a gente entender a palavra de Deus. É porque a gente se engana e quer se enganar. A gente não lê a palavra do jeito que ela é. A gente vai lendo, entende o que quer e vai para frente. A maioria é. Já não vos chamo servos. Eu não sou mais servo. Maria é, né? Que é servo do Senhor. Mas já não vos chamo servo. Aqui, certamente, ele está querendo dar um tom de intimidade conosco. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. É verdade, o servo não sabe. O empregado sabe o que o senhor vai fazer? Não, o empregado obedece. Acabou. Embora em outra ocasião, outro contexto, ele vai dizer que nós somos servos inúteis. Mas aqui ele está querendo colocar ênfase na amizade com ele. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É verdade. Eu vos chamo amigos, segunda vez. Terceira vez a palavra amigo. Porque vos dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai. Primeiro, então, eu só sou amigo de Jesus se eu cumpro os mandamentos. Segundo, eu sou amigo. E sendo amigo, se eu cumpro o mandamento, ele me dá a conhecer tudo que Deus não ensinou para ele, tudo que é de Deus, porque ele é Deus com Deus. Aqui ele fala assim, tudo que Deus me fez conhecer, né? Ouvi do meu Pai. Mas Jesus é Deus com o Pai, então ele dá a conhecer o Pai para nós. Quem segue os mandamentos, né, conhece o Pai. Conhece Jesus, claro, conhece Jesus, o Espírito e o Pai, porque é um Deus só. Quando a gente reza para Jesus, o Pai e o Espírito, não pode separar. Tem função diferente, mas o Deus é um só. Tem gente que tem devoção com Jesus, com o Espírito Santo, não tem com o Pai. Tem, porque não pode. Falta de catequese aprofundada, né? Não tem. Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolheram. Não fui eu que escolhi Jesus, não. Não foi eu que me converti, não. Não fui eu que vim para a igreja, não. Foi Ele que me escolheu e mandou, escolheu Jeremias, escolheu cada um de vós, de vocês, de cada um que vem para a igreja. Jesus que escolheu, mandou vir para a igreja. Cada um de nós é escolhido, então não precisa entrar em depressão, não. É porque ninguém gosta de mim, escuta, mano, ninguém gosta de mim. Não sei o que. Deus te escolheu. Deus gosta, não é gostar, não. Deus te ama. Eu não dependo do amor de ninguém, não. Eu mesmo não. Eu não dependo da aprovação de ninguém. Não dependo da aceitação de ninguém. Por quê? Deus me escolheu. Se entenderem isso, você se liberta. Quem entende, se liberta. E não fica com essa coisa de, você não falou comigo, não sei o quê. A maioria vive assim, nessa coisa do sentimento ferido, porque não entendeu que foi escolhido por Deus, né? Paciência. Eu não dependo do amor, do sentimento de ninguém. Eu mesmo não. Por quê? Fui escolhido por Deus. Também não sou maior do que ninguém, não, porque todo mundo foi escolhido por Deus. Mas fui eu que vos escolhi e vos designei. Agora, ele escolheu para quê? Escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto. Eu fui escolhido por Deus? Fui. Pronto, agora eu vou sentar numa rede e ficar tomando limonada, né, porque Deus me escolheu. Maria não fez isso, não. Ela foi escolhida para ser mãe do Senhor, correu, foi servir. Eu fui escolhido para dar fruto, de acordo com a minha vocação sacerdotal. E você é a sua vocação. E o vosso fruto permaneça, volta para permanecer. O fruto tem que continuar.
Dá fruto um dia, no outro não dá não. E hoje, puxando o gancho, né? As mulheres não querem, primeiro não querem mais se casar, se junta. Depois não quer ter filho. Então não quer nem dar fruto da maternidade. Nem isso querem hoje mais, né? Como é que vai permanecer em Deus? Permanece não. Nem cristã é, pode ser batizado, mas cristã mesmo. Então o nosso fruto tem que permanecer. Como é que permanece? De novo, essa comunidade está careca de saber, né? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, liturgia das... É assim que você permanece, senão não permanece. Fica se iludindo. Porque a Deus ninguém ilude, nem ao outro. Nem a si mesmo, mas quer se iludir. E por fim ele termina. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo considerar. O Pai só dá o que eu pedi no nome de Jesus, se eu permanecer em Jesus, senão não dá. Por que muita gente pede graça e não alcança? Porque não permanece em Jesus, simples. Não permanece e fica pedindo. Mesmo não é para pedir, a gente não entra na igreja para pedir nada não. Entra para a igreja primeiro para agradecer, para louvar a Deus. A igreja não é supermercado para pegar uma coisa, eu quero isso, eu quero... Deus não é supermercado não, nem a igreja. Você vem para agradecer a Deus. E para obedecer a Deus, tudo isso que ele falou aqui, né? Para dar fruto, mas não querem pedir, toda hora, todo mundo quer pedir. Ainda bem que Deus tem paciência, né? Então, se eu permanecer em Cristo, der fruto, tudo que eu pedir ao Pai, no nome de Jesus, nem qualquer nome não, é Jesus, Ele vai dar. Aí eu rezei para o Padre Pio me deu uma graça. Deu não, o Padre Pio não dá graça para ninguém não. Você pode ter rezado para ele, mas a graça quem deu foi Deus, por intercessão do Padre Pio. Nem Nossa Senhora dá, é o Pai quem dá a graça, por intercessão de Maria, aí tudo bem. Isto é o que eu vos ordeno. Aí ele termina com a ordem. Ele começou com a ordem do mandamento. Termina com a ordem. Amai-vos uns aos outros. Pronto, ótimo. O amor só vai corroborar o que eu estou dizendo. O amor não é um sentimento, é uma ordem. O amor é um mandamento. Ame e pronto. É uma ordem. Ele não está pedindo para me amar, não. Ele está mandando. Né? Eu vou à igreja só quando eu quiser. É porque não entendeu. E a missa ao domingo é mandamento. Não, mas eu vou quando eu quiser. Você não sabe o que é o amor. Você não começou nem a ser cristão ainda. Comece. É o mandamento, não é se você quiser não, você vai. Porque você tem que obedecer, todo mundo tem que obedecer. Se o menino recém-nascido começa a não obedecer, a maioria hoje já não obedece, né, desde pequeno. A família é um inferno, e muitas são um inferno mesmo, porque não obedecem. Né? Se o bispo não obedece o Papa, se o padre não obedece o bispo, se a comunidade não obedece o padre, vira um inferno mesmo. Se o filho não obedece o pai, é um inferno na terra. Então, é um mandamento, ele não está pedindo não está pedindo para você amar não, está mandando você amar, e a mim e todo mundo. Graças a Deus para vocês, eu não vou analisar a primeira leitura versículo por versículo, né? Porque não termina hoje, hoje tem reunião. Só vou ficar no final da leitura. A leitura inicial da festa de Matias é Atos 1, 15 a 17, aí pula do 20 para o 26. Eu não entendo porque que eles quebram e pulam. Porque fica muito longo. E daí? A gente vem para a igreja para rezar mesmo, é para ser longo mesmo. Passa 24 horas do dia fazendo o que quer, aí vem para a igreja, quer ficar 10, 15, 20 minutos, não venha. A gente é para perder tempo na igreja mesmo, né? A escolha de Matias, que é o apóstolo de hoje. Primeiro ele foi Marte, daí a cor vermelha. O padre está ficando velho, esqueceu, né? A cor vermelha é porque é sangue, né? Ele morreu, você acha bonito, né? Como é bonito o vermelho? Isso aqui é o sangue, ele deu a vida, ele morreu por Cristo. Hoje tem Marte hoje também, mas muitos não querem ser, né? Depois eu vou focar no final, na escolha do Matias. Fala do Judas que traiu, fala dos 11 que estão lá. Maria estava lá, ele não colocou aqui, porque ele pulou os versículos, Maria estava lá, presente nessa escolha. Como é que eles escolheram Matias? Você não trouxeram a Bíblia, né? Está aí na Bíblia. Como é que eles escolheram Matias? Falta de leitura, né? Como é que eles escolheram? Tiraram a sorte.
Foi pela sorte. Eles rezavam, assim que eles faziam no início da igreja. Eles rezavam e tiravam sorte. Tinham dois, Matias e um tal de Justo. Então, eles rezaram, José e Matias. Matias que era chamado, José era chamado Justo, mas então era José, chamado Barrabás, que tinha apelido por Justo, e o Matias, eram dois. Eles tiraram a sorte, antes rezaram. Hoje a gente faz, seria assim, papelzinho de um, papelzinho de outro, fecha o papelzinho, reza e tira. Foi assim? Não. Não sabe ler, não? Foi. Hoje na igreja não se faz mais. Hoje tudo é democracia. Tudo é democracia. Qualquer decisão hoje na igreja é democracia. Não é mais sorte, não, mas não foi assim não, que escolheram um apóstolo. Foi tirando sorte. Hoje é saber a opinião de cada um, e cada um passando meia hora falando, o outro fala, e depois essa democracia, vamos votar para escolher. Tem democracia na igreja não. Na igreja mesmo tem não. Nunca teve democracia. Essa voto da maioria não existe na igreja não. Mas estão querendo botar dentro da igreja. Aí todo mundo contesta a decisão do Papa, por quê? Porque vamos votar para ver, né? Quem votar? Quem decide é o Papa. O bispo não pode decidir nada, não, vamos votar para ver se o bispo que decide para a diocese, o padre que decide, tem um conselho, o conselho é para escutar, mas a decisão final é do padre. Não é democracia não. As pessoas não entendem. E mais, esse país aqui também tem democracia não, é tudo mentira. Porque a maioria que escolhe, democracia é isso, que a maioria escolher, e se a maioria escolher um abortista? Isso é democracia? Se a maioria escolher um pedófilo, é democracia? Um divorciado, a maioria é divorciado, né? Um que é a favor de eutanásia, um que é a favor da ideologia de gênero, como são. A democracia é isso? Quer dizer que a maioria, mesmo que seja burra, e a maioria muitas vezes é burra, é ela que decide? Então, se no Brasil hoje os católicos não são mais maioria, é 50% menos, nós não somos nem 50% hoje. Então, quem decide hoje a lei do Brasil não somos mais nós, são os que não são católicos. Isso é democracia? E ainda assim é uma mentira, mesmo elegendo é uma mentira. Por quê? O Brasil não tem democracia, tem uma aristocracia política, nadando em dinheiro. O povo mesmo ganha um salário. Gente que ganha daqui menos do que um salário. Mas a aristocracia política do Brasil, aí política que eu chamo, poder judiciário, legislativo e executivo, eles nadam em dinheiro. Um tio Patinhas, né? Quando era menino tinha um tio Patinhas. Tem mais não, né, tio Patinhas? Tem? Sabe quem é tio Patinhas? Sabe mais não. Alguém conhece o tio Patinhas aqui? Olha, no meu tempo. Ele nadava no dinheiro lá, né, nas moedas. Pois bem, esses políticos daqui, executivo, legislativo, judiciário, tudinho é tio Patinhas, nada em dinheiro. E o povo que vota neles ganha um salário. É essa a democracia? Eu não quero não. Pronto, falei, o nosso canal está sendo censurado. Hoje vai ser censurado também, porque eu falo isso. Pode censurar, eu não vou deixar de falar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvada, Sua Mãe Maria Santíssima.